Oi gente, essa é a primeira aula em vídeo da turma virtual do curso Ômega, da primeira turma virtual do curso Ômega. Eu queria agradecer pela adesão em massa, pelo suporte que as pessoas têm dado para a fanpage, compartilhando, curtindo. Obrigado gente pelo reconhecimento. E como prova dessa gratidão, eu estou lançando as aulas que eram para ser exclusivas da turma 1 no YouTube também, para todo mundo poder acompanhar. É isso aí, gente. Comentários, qualquer coisa que vocês quiserem, só enviar por e-mail ou comentar aqui embaixo. Um grande abraço para vocês e boa aula. Oi, pessoal. A gente vai falar sobre números inteiros. E o primeiro contato que a gente tem com os números é através da contagem. Então, toda criança aprende a contar a partir do 1, 2, 3, aí por diante. Esses números que a gente usa para contar são os números inteiros positivos. Como que a gente escreve número inteiro positivo? O símbolo para isso é Z de inteiro, você integer em alemão, alguma coisa assim, o mais embaixo para representar que são positivos, tá? E o asterisco em cima para representar que não tem o zero, né? Ninguém aqui aprendeu a contar do zero, né? Eu espero, pro bem de vocês, que vocês não tenham aprendido a contar do zero. Tudo bem, os números inteiros positivos, então, são estes aqui, 1, 2, 3, 4 e aí por diante. Se você colocar o zero, geralmente, na tradução matemática, a gente chama isso de números naturais e representa pela letra N gótica, tá? Então, N é igual a 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Ok. Mesmo para as aplicações do dia a dia, a gente precisa de números negativos, tá? Eu sei que tem muita gente que vive e passa a vida inteira sem usar número negativo, mas os números negativos são utilizados há muito tempo. Então, se vocês forem tratar de um valor abaixo de uma escala padrão, por exemplo, uma temperatura negativa em graus Celsius, né, abaixo do ponto de congelamento da água, você precisa tratar de números negativos. Para falar de um lugar que fica mais baixo do que o nível do mar, você também precisa de números negativos, tá? Então, esses números negativos, Z-, como vocês já poderiam imaginar, são -1, -2, -3, ok? E, por fim, a gente tem os números inteiros, que são os inteiros positivos, os inteiros negativos e o zero. Então, o zero é um pouquinho complicado, né? O surgimento do zero foi um ponto muito posterior da matemática do que o surgimento dos números inteiros positivos. Outro dia eu converso com vocês sobre a história da matemática, vai ser interessante. Mas, por enquanto, os números inteiros, Z, se escrevem como o Z mais asterisco, unido, e eu não quero que vocês se preocupem muito com esse unido agora, porque a gente vai ter uma aula só sobre teoria dos conjuntos, em que a gente vai abordar esse tipo de símbolo. Então, Z é Z mais asterisco, unido com Z menos asterisco, e unido com zero. Isso quer dizer que um número inteiro ou é um inteiro positivo, ou um inteiro negativo, ou é o zero. Então tá. Existe um jeito padrão de se representar números inteiros, tá? Esse jeito padrão é através de uma reta. E a reta ela é muito útil para representar os números inteiros. Por quê? Por um motivo simples. Porque na reta a gente consegue criar a ordem, a gente consegue imitar a ordem dos números inteiros. Mas como vocês vão ver, a reta não é ideal para representar os inteiros. Por quê? Imagina assim,
você tem uma reta, a gente vai marcar aqui um ponto e chamar esse ponto de origem, né? Porque uma reta não tem uma origem, você precisa escolher uma origem. Uma reta é infinita dos dois lados. Inclusive eu vou fazer uma setinha aqui na direita e uma setinha aqui na esquerda para indicar esse fato, que essa é uma reta, não é uma semi-reta, tá? Então, entre o 0 e o 1, não tem nenhum ponto, né? Então não é uma reta de verdade. Uma reta de verdade não tem buraco. Aqui tem um buraco entre o 0 e 1, ok? Mas mesmo assim, a gente utiliza a reta para representar os números inteiros, ok? Essa representação ela vai ser muito boa no caso dos números reais. Agora, a gente vai dar uma olhadinha em como que a gente pode fazer a soma, fazer uma interpretação da soma utilizando esse modelo da reta, que é o modelo que a gente acabou de criar, tá bom? Então, deixa eu criar mais um slide aqui pra gente. E o que vai significar a soma de números inteiros? Por exemplo, 2 mais 3. O que significa isso? Significa que na reta dos números inteiros, deixa eu fazer a retinha de novo pra gente. 0, 1, 2, 3. Pronto. Aqui vocês finjam, tá, que a distância entre essas marcações é a mesma, porque nos números inteiros tem que ser a mesma, é o valor da unidade, é 1 sempre. Então, vou escolher esse ponto aqui como origem. Então aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, tá? A soma dentro da reta, como que ela vai ser interpretada? 2 mais 3 você começa no 2 e anda 3 unidades para frente, para direita, né? Isso quer dizer para frente. Então, 1, 2, 3. Vim parar no 5. Então, 2 mais 3 é igual a 5 devido a essa interpretação na reta. Por outro lado, se a gente fizesse 2 mais menos 3, né? 2 menos 3, a gente teria que andar para a esquerda ao invés de andar para a direita. Ok? Então, a gente sairia do 2, 1, 0, menos 1. 2 mais menos 3 é menos 1. Tudo bem? Então, o próximo tópico que a gente vai ver, agora que a noção intuitiva de soma já foi colocada dentro desse conceito da reta, é quais são as propriedades que definem a soma para a gente. Tá? Então, são 4 propriedades básicas que definem a soma. A primeira é a propriedade comutativa. A propriedade comutativa fala o seguinte: não faz diferença a ordem em que você soma dois números, tá? Então, 4 mais 5 é igual a 5 mais 4. 2 mais 1 é igual a 1 mais 2. Tudo bem? Então não faz diferença. Não faz diferença. E para a gente escrever que não faz diferença, na matemática a gente usa letra, tudo bem? Então, a hora que vocês forem ler o texto, vai estar escrito assim: para quaisquer números A, B, C inteiros, A mais B igual a B mais A. Isso quer dizer que para qualquer número inteiro, A e B, você pode trocar a ordem dos dois, tudo bem? Vocês não tenham medo das letras, por favor, gente. As letras não mordem, as letras não fazem nada demais, tá? A gente tem a propriedade associativa, que diz pra gente que não precisa usar parênteses quando for só soma. Então, 1 mais 2 mais 3, você pode fazer isso da forma que você quiser. Você pode fazer primeiro 1 mais 2, 3 mais 3, que dá 6. Ou você pode fazer 2 mais 3, que é 5, mais 1, que dá 6 também, tá bom? E como que a gente escreve isso na sopa de letrinha? A gente escreve que A mais B
mais C é igual a A mais B mais C. Essa segunda propriedade que eu escrevi agora é a propriedade associativa. Beleza? Ok, o que mais? A gente tem duas propriedades que caracterizam o zero. Tá? Então, o zero ele é especial por causa dessas duas propriedades. Tá? Que são as seguintes. Existe o zero, a primeira propriedade, e para soma, o zero é invisível. Somar zero não quer dizer nada. Então, para qualquer número inteiro A mais zero é igual a A. Tá? E para qualquer número inteiro A, existe um outro número que está do outro lado do zero, que a gente vai chamar de menos A. Tá bom? Que hora que você fizer A mais menos A, isso dá zero. Uma coisa muito importante, o menos A ele não é necessariamente negativo, tá bom? Pensa assim, se o A for menos 5, se o A for menos 5, deixa eu escrever aqui, A igual a menos 5, o número que fica do outro lado do zero, simétrico a esse A, é o menos A, e menos A igual a 5. Então, a partir dessa definição, a gente já viu, a gente já consegue ver que menos com menos vai dar mais, né? A gente vai dar uma olhadinha nisso. Agora, a gente já conseguiu definir a soma em função de uma interpretação na reta e a soma em função de 4 propriedades básicas, né? Então, peraí. 4 propriedades básicas. O que a gente vai fazer? Agora eu vou ensinar vocês a resolver uma equação do primeiro grau, tá? Eu sei que vocês já sabem resolver uma equação do primeiro grau, né? Eu imagino que a maioria de vocês já saiba resolver uma equação de primeiro grau, mas não custa a gente reforçar. E por quê? Porque existe essa mania, essa simplificação de passar um número para o outro lado. E esse conceito nem sempre é o melhor possível, tá? No caso de equação do primeiro grau, para números inteiros, para números reais, não tem problema, vai funcionar passar para o outro lado. Mas eu quero levar vocês desse nível básico até um nível avançado, tá? Um nível que vocês vão tratar de matrizes, quando a gente estiver na próxima turma, no próximo semestre, e tratar de várias outras entidades matemáticas que você não pode passar para o outro lado, você precisa justificar as passagens, tá bom? Então, vou resolver a equação com vocês. X mais 2 é igual a 5, tá? É claro, vocês olharam e já sabem que x igual a 3, né? Eu imagino que vocês já sabem. Bom, como que a gente resolve isso passo a passo? Vocês imaginem uma equação com uma balança, tá? Então ela está equilibrada. A gente pode somar o mesmo número dos dois lados, né? Porque numa balança, se você colocar o mesmo peso, ela não desequilibra. Se você colocar peso só do lado direito, desequilibra, certo? Mas se você colocar o mesmo peso dos dois lados, você não desequilibra. Então, partindo desse princípio, depois a gente fala mais sobre função e vai dar para entender melhor por que pode fazer isso. Partindo desse princípio, a gente vai somar menos 2 dos dois lados dessa equação. Então vai ficar x mais 2, entre parênteses, mais menos 2 é igual a 5 mais menos 2. O 5 mais menos 2, pela nossa interpretação na reta, dá 3. Né? Voltando 2 unidades, andando para a esquerda na reta dos números inteiros, a gente tem que dar 3. Aqui, desse lado esquerdo, a gente usa a propriedade associativa e fica x mais 2 mais menos 2, entre parênteses, ok? E 2 mais menos 2 a gente viu que dá 0, pela propriedade do elemento oposto. Então vai ficar x mais 0 é 3 e x mais 0 é x, pela propriedade do elemento neutro. Então x igual a 3, tá? É claro que vocês não precisam fazer, por exemplo, a propriedade associativa, no caso dos números inteiros, né? Vocês não precisam fazer,
passar daqui para cá e depois usar a propriedade do elemento neutro. Mas é bom entender o que está acontecendo, tá? Porque aí quando vocês forem trabalhar com matriz, por exemplo, vocês não vão se confundir. Ok. Chega de falar de soma de números inteiros. Vamos falar um pouquinho sobre multiplicação de números inteiros. A multiplicação de números inteiros, ela vem para preencher a necessidade de criar somas seguidas do mesmo número. Então, 5 vezes 3 nada mais é do que... Opa, peraí. Errei aqui. 5 vezes 3 é 5 mais 5 mais 5, certo? E se a gente fosse fazer 5 vezes menos 3? Tá? 5 vezes menos 3... Quanto é menos 3? Não dá para repetir o 5 menos 3 vezes, né? Então, essa definição aqui de somas repetidas, ela funciona muito bem quando o outro número que você está multiplicando é um inteiro positivo. A gente não vai seguir essa abordagem. Dá para definir a multiplicação em função da soma, tá? Existe um modelo, uma forma de construir os números inteiros que define a multiplicação desse jeito, que eu mostrei para vocês, e depois passa para os inteiros negativos. Ao invés de fazer isso, a gente vai definir a multiplicação do mesmo jeito que a gente fez com a soma, tá? Usando propriedades básicas. E essas propriedades básicas, inclusive, são muito parecidas com as propriedades da soma, tá? Tem motivo para isso. A primeira é, não faz diferença a ordem em que você faz uma multiplicação. A vezes B igual a B vezes A. 3 vezes 5 é igual a 5 vezes 3. 4 vezes 8 é igual a 8 vezes 4. Tudo bem? Você também não precisa utilizar parênteses se for só fazer multiplicação entre números. Então, A vezes B multiplicando C é a mesma coisa que A vezes B multiplicando C. Tudo bem? Então, se for só multiplicação, não precisa de parênteses. Agora, da mesma forma que a gente definiu o 0, a gente vai definir o 1. Existe o número inteiro 1 e a propriedade que a gente tem é que A vezes 1 é igual a A para qualquer número inteiro A. E a propriedade que relaciona a multiplicação com a soma, que é a propriedade da distributiva. Então vocês tomem muito cuidado com isso, por favor. A vezes B mais C, como que a gente faz? Multiplica o A pelo B e multiplica o A pelo C. Com esses dois números, tá? O A vezes o B e o A vezes o C, a gente soma. Tudo bem? Essa é a propriedade distributiva. Uma coisinha que eu queria observar com vocês. Por favor, sempre façam a multiplicação antes. Então, se vocês tiverem alguma coisa do tipo 2 vezes 3 mais 4, não façam isso aqui que eu vou fazer agora. 2 vezes 7. Tá errado, tá? Tá errado. Terrível, terrível. Não é 2 vezes 7. 2 vezes 3 mais 4. Primeiro a gente faz a multiplicação. 2 vezes 3 é 6. Mais 4 é 10. Tá certo? E a mesma coisa com letra. Toma muito cuidado. Se tiver multiplicando, você não pode fazer uma soma. Então, 2 vezes x mais 1 não é 3x. Não é 3x, tá? Eu sei que a maioria de vocês sabe isso, mas é bom lembrar. Pessoal, agora eu quero ver uma demonstração com vocês. Uma demonstração nada mais é
do que, assim, é um encadeamento de proposições lógicas que chega numa conclusão. A gente vai partir de uma coisa que a gente já sabe para chegar em uma coisa nova, tá? Então, eu quero que a gente demonstre que todo número multiplicado por zero, a vezes zero, é igual a zero, tá? Não é fácil demonstrar, nem sempre é fácil fazer uma demonstração, tá? Existem algumas demonstrações que são um pouquinho mais intuitivas, e essa até que não é difícil, né? Então, como que a gente vai mostrar que a vezes zero é zero? Desculpa. A gente mostra que a vezes zero é zero partindo de alguma propriedade. Eu vou partir disso aqui, ó. A vezes 1 é igual a A, que é a propriedade do elemento neutro da multiplicação, né? Mas, pela propriedade do elemento neutro da soma, o 1 é a mesma coisa que 1 mais 0. Então, no lugar do 1, eu vou colocar 1 mais 0. Isso é igual a A. Aqui, do lado esquerdo, eu vou usar a propriedade distributiva e vai ficar A vezes 1 mais A vezes 0 é igual a A. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que sumir com esse A dos dois lados, né? Então, eu vou somar menos A dos dois lados. E fica menos A mais A vezes 1 mais A vezes 0 é igual a menos A mais A. Ok? A gente usa a propriedade associativa e fica menos A mais A mais A vezes 0 é igual a menos A mais A é 0. E aqui do lado esquerdo, 0. Então fica 0 mais A vezes 0 é igual a 0. De onde a gente tira aqui A vezes 0 é igual a 0. Legal. É o que a gente queria provar. Para terminar a demonstração, a gente escreve QED. Essas três letrinhas aqui, Quod demonstratum, elas querem dizer que é o que queríamos provar, tá? Em latim. Então, quando você for terminar uma demonstração, porque a gente vai fazer várias demonstrações desse curso, eu espero, você termina com essas três letrinhas, QED. Ok, nem tudo é demonstração, né? Vamos conversar um pouquinho sobre divisibilidade. Para falar sobre divisibilidade, primeiro eu quero falar sobre o conceito de número par e número ímpar. Então, os números inteiros eles podem ser divididos entre dois grupos, né? Os números ímpares, 1, 3, 5, 7, e os números pares, tá? 0, 2, 4, 6, desculpa, os inteiros positivos, né? Os inteiros negativos também, não tem problema, não tem problema nenhum. E qual a definição que a gente dá para esses números? A gente poderia dizer assim, um número par, x é um número par, se x é a soma de dois números iguais, né? Se x é igual a k mais k, por exemplo. Se x for a soma de dois números iguais, se ele é igual a k mais k, k é a mesma coisa que 1 vezes k mais 1 vezes k, ok? Usando a propriedade distributiva, fica 2 vezes k. Então, número par é aquele número que pode ser escrito como o dobro de um outro número inteiro. Então, x é par se ele é escrito como 2 vezes k, e k é outro número. Então, vocês pensem um pouquinho. O 10 é par porque ele é o dobro do 5. O 22 é par porque é o dobro do 11. Tudo bem? Vocês vão ver que dá certinho. E o número é ímpar se o antecessor for par, tá? Então, a gente pode ficar com essa definição. Que x é par se ele for 2k mais 1, e ele é ímpar se o número anterior dele for par, né? Então, x vai ser 2k mais 1, ele é ímpar. Olha, essa definição está um pouquinho intuitiva, a gente teria que mostrar que nessa definição não dá para ter um número que é par e ímpar ao mesmo tempo, tá?
Mas a gente não vai fazer isso. Então vamos aceitar que todo número par pode ser escrito da forma 2k e todo número ímpar é escrito da forma 2k mais 1. Tudo bem? O que eu quero fazer com vocês agora? Mais pra frente eu vou querer demonstrar para vocês que existe um número que não é escrito como divisão de dois números. Então, para isso, eu vou ter que mostrar que se o número é par, o quadrado dele é par também. Tá? Então, isso também é uma demonstração. Então, vamos pensar nisso. Se x é um número par, eu quero mostrar que x vezes x é par também. Então, se x é par, o x pode ser escrito como 2k. Então, peraí. Vamos tentar entender direito isso. Se um número é par, então ele vezes ele mesmo é par. Então, número par, 8, por exemplo. 8 vezes 8 é 64 e 64 é par também. 6 vezes 6 é 36 e 36 é par. Parece que é verdade, né? Então, vamos tentar provar. A gente vai tentar demonstrar que isso sempre acontece, tá? Então, x vezes x vai ser 2k vezes 2k. Só que a gente sabe que a gente pode trocar a ordem das coisas, né? E fica 2 vezes k vezes 2 vezes k. Então, o x vezes x pode ser escrito como 2 vezes k vezes 2 vezes k. Ou seja, o x vezes x é o dobro de alguém. Então, x vezes x é o dobro de k vezes 2 vezes k. Isso é o suficiente para a gente dizer que x vezes x é par. Tudo bem? Ok, gente. Mais um slide. Se um número é par, se o x pode ser escrito na forma x igual a 2k, a gente diz que ele é divisível por 2, tá? A gente escreve aqui 2 barrinha x. Quer dizer, 2 divide x, é assim que a gente lê, tá? Não lê barrinha. 2 divide x. Ok. Mas é claro que isso não funciona só por 2, tá? Se o x ele é escrito assim, m, um número qualquer, m vezes k, então quer dizer que o x é divisível por m. Como assim? O que quer dizer isso? Por exemplo, calma, eu explico para vocês. O 30 é divisível por 5, porque 30 pode ser escrito como 5 vezes 6. O 40 é divisível por 8, porque ele pode ser escrito como 8 vezes 5. Entenderam mais ou menos a ideia? O 30 é divisível por 5. Né? 5 divide 30. Porque 30 é igual a 5 vezes 6. Então, no caso geral, é o seguinte. M divide x se existe um k e o x é igual a m vezes k. Tudo bem, gente? Esse é o conceito de divisibilidade. Vocês já com certeza exploraram isso. A gente fala também que o x é um múltiplo de m. Então, por exemplo, os múltiplos de 2 são 0, 2, 4, 6, 8. Tudo bem? Por quê? É todo mundo que é divisível por 2. Todos os números pares são múltiplos de 2. E, é claro, aqui os negativos também entram, tá bom? Menos 2, menos 4. Por quê? Porque, por exemplo, que o menos 80 entra. Menos 80 entra porque menos 80 é igual a 2 vezes menos 40. Se ele é escrito como o dobro de um número inteiro, então ele é par, tá? Divisível por 2. Tudo bem. A gente já sabe o conceito de divisores e múltiplos. Agora, seguindo o nosso material. Queria falar um pouquinho para vocês sobre o algoritmo de Euclides. Se o número m não divide o x,
tá? A gente representa por essa barrinha cortada, se ele não divide x, mesmo assim a gente consegue chegar próximo. O que quer dizer isso? Tá? Quer dizer que o x pode ser escrito como m vezes k, tá? Mais algum resto. Então, muito embora o 25, tá, não seja divisível por 2, 2 não divide 25, a gente pode escrever 25 como 2 vezes o 12, 2 vezes o 12, mais 1. Tudo bem? Pessoal, eu vou tentar esclarecer um pouco essa história do algoritmo de Euclides. Talvez não tenha ficado muito claro, mas o que eu disse é o seguinte: mesmo que o número m não divida o x ainda pode ser escrito como x igual a m vezes algum número k mais um resto. E esse resto, ele tem que ser menor que o m, tá? Vai ficar mais fácil se eu escrever assim: x dividido por m é igual a k e o resto r. Todo mundo entende isso aqui, que isso aqui é igual a isso aqui, né? Então aí fica mais fácil de entender, por um exemplo, que 25 dividido por 2 é 12 e sobra resto 1. Isso quer dizer que 25 pode ser escrito como 2 vezes 12 mais 1. Tá certo. Agora eu quero conversar com vocês sobre um assunto um pouquinho mais complicado, tá? Não é muito mais complicado, é um pouquinho mais complicado. São os números primos. Então, tem alguns números que têm uma propriedade muito singular. Eles são muito pouco divisíveis. Então, se você pega, por exemplo, o 5, os únicos números positivos que dividem o 5 são o próprio 5 e o 1. Então, não dá, assim, essencialmente não dá para dividir o 5, né? Só por ele mesmo e pelo 1. Então, um número que tem essa característica, a gente chama de número primo. Então, vamos lá, definição. Então, um número P, o número inteiro P, é primo quando os únicos números que dividem P só é divisível por P e 1. Só que os negativos também, né? Então eu estava falando dos números positivos, mas o menos 5 divide o 5 também. Então menos P e menos 1. Tudo bem? E os números primos, eles são muito importantes porque tem um teorema que chama Teorema Fundamental da Aritmética. O Teorema Fundamental da Aritmética prova que os números primos são as unidades formadoras de todos os outros números. Em qual sentido? No sentido de que qualquer número se escreve de forma única como um produto de números primos. Então, de certa forma, é como se os números primos fossem a tabela periódica dos números da matemática, tá? Ou seja, a tabela periódica de todos os números inteiros. Bom, eu vou tentar esboçar com vocês alguma coisa sobre o teorema fundamental da aritmética, tá? A ideia básica é provar que existe uma fatoração em números primos e provar que ela é única. Olha, gente, é melhor a gente não ver a demonstração desse teorema por enquanto, tá? Mas é bom a gente saber o enunciado do teorema
fundamental da aritmética. Então, pelo nome, dá para ver que ele é bem importante, né? O teorema fundamental da aritmética diz que todo número inteiro x pode ser escrito de forma única como o produto de números primos. Então, vou colocar aqui P1 vezes P2 vezes P3, tudo bem? Os números primos podem se repetir. Isso não tem problema. O que não pode acontecer é do mesmo número ter duas representações diferentes. Tudo bem? O que eu quero dizer com isso? Então vou dar um exemplo para vocês. O número, vamos pensar, 35. O 35. Como que ele se escreve em fatores primos? Primeiro, como que a gente faz a fatoração em números primos? Não sei se vocês lembram como faz isso. A fatoração em números primos, a gente faz assim. A gente escreve o número que a gente quer fatorar, traça uma barra e começa do menor número primo que divide aquele número. No caso do 35, né, só assim, uma lista de números primos, uma lista básica. Isso aqui vocês precisam saber de cor, tá bom? Vocês precisam conhecer os primeiros números primos, pelo menos. É bom até 100. Então, mas esses aqui vão dar por enquanto. Então, o 35 não é divisível por 2, certo? Porque gera resto 1. Não é divisível por 3, tá? Outro dia a gente conversa sobre regras de divisibilidade para saber rapidinho se é ou não. Mas não é, tá bom? Ele é divisível por 5. E quando a gente faz a divisão, dá 7. E 7 é o próximo número primo. Então, a gente faz um tracinho aqui, escreve 35 é igual a 5 vezes 7. Tudo bem? Isso é um exemplo de fatoração de um número em seus fatores primos. E a gente sabe que sempre existe uma fatoração em números primos e que ela é única pelo teorema fundamental da aritmética. Então, gente, por hoje é só. A aula 1 acho que ficou num tamanho razoável, vai ter bastante exercício para vocês. Vai ter uma outra aula quarta-feira com mais exercícios e tem um questionário para vocês no Moodle também. É isso aí, um grande abraço para vocês e até quarta.